Levanta sua mão para o céu, começa a glorificar Jesus, irmão. A presença dele é real aqui neste lugar. A presença de Deus é real no encerramento dessa campanha. Isso, levanta sua mão. Libera uma palavra de gratidão a Deus. Libera uma palavra de gratidão ao Todo-Poderoso. Libera uma palavra de gratidão pela sua vida, pelo seu milagre, por aquilo que você tem conquistado, por aquilo que ainda você vai conquistar. Deus, ele é fiel, meu irmão. Deus, ele é fiel. Isso eu garanto para você. Deus, ele é fiel. Diga, Deus é fiel. Diga mais forte, Deus é fiel. Amém. Amém, igreja. Glória a Deus. Abre a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 11 e o versículo de número 12. Mateus, capítulo 11 e o versículo de número 12. Livro de Mateus, capítulo 11, versículo 12. Eu quero saudar também aos ouvintes da Rádio Missão, que estão nos ouvindo agora também lá no Pernambuco. A Rádio Metanoia, que está também retransmitindo nosso culto aqui agora. Deus tem aberto portas em alguns lugares, e a nossa Manaim, que também tem chegado aí longe através da internet, amém? Tem alcançado vidas, graças a Deus. Esse é o objetivo da igreja. Mateus capítulo 11, versículo 12, está escrito assim, ó: e desde os dias de João, o Batista, até agora, o reino dos céus é tomada à força, e os violentos o tomam de assalto. Olha só que palavra forte. E desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. Olha bem essa palavra, violento. E os violentos. Amém? Guarda bem essa palavra aí no teu coração. Pode assentar, glorificando e exaltando o nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que pode, aquele que vive, aquele que reina para todos sempre. Amém, queridos? Quantos estão felizes com Jesus? Essa palavra, no original da Bíblia, a palavra violência, essa palavra que não soa muito bem aos nossos ouvidos, principalmente se estivermos acompanhando o noticiário do Brasil, e em especial em São Paulo, e nós precisamos levantar um grande clamor pela cidade de São Paulo, porque só esse ano já são 96 policiais brutalmente mortos, e a cada madrugada tem acontecido muita violência, tem acontecido muita morte, muito assassinato, é de criança a adulto, é de mendigo a policial. Os bandidos não têm medido força para expressar a violência que está sendo gerada dentro deles, talvez por causa de um motivo social, espiritual, financeiro ou qualquer outra marca que vem trazer a violência através de algumas pessoas. Mas a violência que eu quero falar aqui hoje não é esse tipo de violência. Essa violência significa força, significa poder, mas não do homem. Significa a força, a violência de Deus, o poder de Deus para manifestar na nossa vida o poder dele, para que o nome dele seja glorificado e seja exaltado. Essa palavra violência não soa muito bem aos ouvidos de algumas pessoas, até porque muitas pessoas já foram violentadas. Algumas fisicamente, outras verbalmente, outras sexualmente, e de várias outras maneiras foram violentadas, e por isso esse nome não traz muita alegria e muita recordação boa. Mas eu tenho certeza que a partir dessa mensagem de hoje, quando você ouvir falar em violência no reino de Deus, você vai receber bem essa palavra, vai ouvir e vai agir com violência no reino de Deus, para você conquistar aquilo que você está buscando. Nós estamos num jejum tremendo até o dia 31 de dezembro, para poder sacrificar a nossa carne, para poder dizer não ao refrigerante que é tão gostoso. Como é bom tomar um refrigerante depois do almoço.
aquele gás chega a queimar dentro do peito da gente. A gente chega a soltar aquela expressão, né, que não precisa falar, aquele barulho, chega, agora eu estou aliviado. Mas eu quero dizer algo para você: a vontade da carne não pode prevalecer sobre a vontade do Espírito, porque a vontade do Espírito é adorar o Pai, é tocar na arca, é morrer a carne, viver o Espírito para poder ter a comunhão com Deus. Mas eu quero dizer para você que nessa noite a violência, uma unção de violência espiritual vai entrar dentro de você. Não se preocupe que você não vai sair matando ninguém, mas vai sair vencendo Satanás e os demônios que foram enviados para destruir a tua vida, para destruir a tua família e para colocar impedimento nas tuas mãos para que você toque na arca de Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto que Deus vai mover céus e terras hoje em nosso favor. A pessoa... Tem gente que é esforçada, irmão. Tem gente que se esforça para tudo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quem se esforça não toma posse da promessa. Mas quem é violento toma posse da promessa. Que jeito? Deixa eu te explicar, calma. Fica tranquilo, eu já disse, já te dei a dica. Eu não estou falando de uma violência criminal. Eu estou falando de uma violência de fé. Quem é, ou quem tem, ou quem se esforça... ele nunca vai tomar posse da promessa. Olha aqui, Deus falou para Josué: esforça-te, Josué, tenha bom ânimo. E aí Josué deitou na rede e ficou esperando entrar na terra prometida. Foi isso? Não, ele teve que usar da violência, da fé dele, para entender que a promessa de Deus ia acontecer na vida dele. Sabe o que eu quero dizer para você? Que a tua violência na fé hoje vai entrar dentro da tua cabeça, dentro do teu entendimento, e vai entender que você se esforçando só não basta. Você tem que agir para poder conquistar e confiar e acreditar que todas as promessas de Deus vão se realizar na tua vida. E a partir de hoje eu libero a palavra para você, que esse ano ainda, através desse jejum, através dessa renúncia, muitas respostas virão para a nossa vida ainda. Quem toma posse da glória? Tem gente que se esforça no trabalho, tem gente que se esforça na igreja, tem gente que se esforça no ministério, mas não chega em lugar nenhum, porque não basta só se esforçar, precisa algo mais, meu irmão. Precisa entrar, sabe, na presença de Deus, crendo que Deus está recebendo a gente na presença dele. Nós precisamos trazer o dízimo para a igreja, crendo que Deus vai abrir a janela. É com violência, irmão. Não é só, eu entrego meu dízimo, eu sou ofertante, eu não sei porque que não acontece nada na minha vida, porque você só está fazendo algo normal. Você só está se esforçando para trazer aquilo que o pastor fala, o ministrante fala aqui na frente. Mas quando você vem com violência, com a tua fé violenta, olha, eu não estou vendo o céu, mas eu sei que se eu entregar o dízimo, está escrito na palavra que os céus vão se abrir. Então eu vou ver o céu e vou ver as bênçãos derramando sobre a minha vida, de tal maneira que ninguém pode medir, de tal maneira que ninguém vai me impedir de avançar, de tal maneira que aquela palavra que foi lançada para a minha vida, que eu nunca ia ter uma casa, eles vão ver eu ter a casa. Sabe por quê? Tem gente que se esforça ter casa, mas não tem violência para ter a casa. Tem gente que quer ter casa, mas não tem coragem de entrar num financiamento para ter a casa. Tem gente que tem a casa, mas ele pede a casa do jeito do sonho dele. Ele fala, aquela que o senhor dá tá bom, aquela casinha tá boa. Aí o mineiro fala, aquele barraquinho tá bom. Tá amarrado, meu irmão. Deus tem o melhor para tua vida, Deus tem o melhor para tua casa, Deus tem o melhor para tua família. E no encerramento dessa campanha eu quero dizer uma coisa: o poder de Deus, quando você toca na arca, ela se manifesta na sua vida. E sabe o que vai trazer? Saúde, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, amor infinito de Deus na sua vida. Quem pode dar glória dessa noite, meu irmão. A pessoa esforçada vê acontecer as coisas. Pessoa esforçada, ela vê acontecendo milagre na igreja, na rua, no trabalho. Mas a pessoa violenta, ela faz acontecer o milagre na vida dela. Olha, não seja mais essa pessoa esforçada. Tá tudo bem esforçado para você, mas você vai mudar de estágio hoje, porque Deus te trouxe aqui nesse encerramento de campanha. Deus te trouxe aqui nessa igreja hoje. Deus está fazendo pessoas ouvir o culto nesta igreja hoje, porque está querendo mudar o nível de pessoas. Deus está querendo mudar o nível de pessoas aqui nessa noite. Deus está dizendo que pessoa esforçada vê acontecer, mas a violenta faz acontecer. A pessoa esforçada trabalha,
Quantos aqui trabalham? Você é esforçado? É ou não é? Mas não vê acontecer nada. Trabalha, trabalha, trabalha. Tem $100 no bolso aí hoje? Ó, só o Marcelo tem. Demais ainda. Alguma coisa está errada. Se a gente trabalha, 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 se a gente se esforça e não está acontecendo nada conosco. Está acontecendo alguma coisa, ou precisa acontecer alguma coisa na nossa vida. Deus precisa mudar a história da nossa vida hoje. Mas é nós que precisamos sair de uma posição que nós estamos hoje, para poder entrar numa posição nova, que não sou eu, o pastor dessa igreja, que estou determinando, é o próprio Deus, através da palavra dele. Eu quero dizer que a pessoa violenta prospera, porque ela tem fé para crer. A violência na fé dela é o seguinte: eu vou fazer porque a palavra diz que vai ter resultado. Não é porque o pastor está falando que tem que trazer dízimo na igreja, não. Não é por isso, não. Eu estou falando porque a palavra diz: trazei, batei, prossegui, perseverar, vai adiante, não pare, não desanime, não desista, tenha bom ânimo. Deus está falando e a igreja está dizendo: eu sou um miserável, sou um coitadinho. Pessoa que só se esforça, mas não vê resultados. A pessoa esforçada sonha, mas o violento realiza sonhos. Olha, eu não sei se você tem sonhado, se você tem só se esforçado no teu sonho, mas a pessoa violenta, ela faz realizar os sonhos dela e de outras pessoas também. Ela não é egoísta, ela quer o bem para ela, ela quer o bem para as outras pessoas também, amém? Halabashama canta namassai. Pessoa violenta, ela faz realizar sonhos. A pessoa esforçada, ela aplaude a vitória do outro. Amém, igreja? A pessoa esforçada, ela aplaude quando ela vê alguém pegando green card e fala: parabéns, você pegou o teu green card, amanhã será a minha vez. A pessoa esforçada, ela diz: agora você é cidadão, tudo bem, parabéns, parabéns por você ser cidadão, porque daqui a pouco o meu green card está na minha mão, eu vou poder ir, eu vou poder voltar. Isso é a pessoa esforçada, amém? Mas o violento é diferente. O violento, ele faz as pessoas, ou ele vê as pessoas aplaudindo ele. Não fica esperando somente. A violenta, ele vê as pessoas aplaudindo ele porque ele superou situações, ele superou crise, ele superou uma perseguição, ele superou uma defamação, ele superou uma crise financeira, ele superou uma fase que na vida dele não ia nada para frente, nada prosperava, nada, nem um mês ele conseguia pagar o aluguel em dia, nem um mês o carro estava pago, todos os meses tinha aviso que o seguro ia ser cortado. Mas o violento, ele entra na presença de Deus e fala que eu vou entregar e eu vou receber as promessas de Deus na minha vida. Aleluia! Glória a Jesus, igreja. O mundo aí fora ensina: seja esforçado. Às vezes a pessoa procura alguém e fala: eu estou passando por necessidade. E a pessoa fala: se esforça mais um pouquinho. Às vezes você pede para alguém: abre o culto. Eu não consigo. Prega. Não é para mim. Mais um pouquinho. Se esforça mais um pouquinho. O mundo vai ver você se esforçando. Mas o violento, o violento, ele é diferente. Deus ensina ele a levantar a cabeça na hora da guerra, na hora da decepção, na hora da perseguição, na hora da calúnia. Na hora da calúnia tem gente que abaixa a cabeça, mas Deus ensina o cara a ser violento. Na hora da calúnia ele levanta a cabeça e fala: opa, está falando de mim? Como que é o negócio? É de mim que você está falando? É de mim que você está se levantando? Deus está dizendo para você: não abaixa a cabeça para o diabo, não abaixa a cabeça para o seu inimigo, não abaixa a cabeça para ninguém. Sabe por quê? Porque Deus, ele é fiel. Essa madrugada lá em South Carolina, a igreja passou lá, fazendo um trabalho de libertação.
na vida de uma pessoa que aceitou Jesus lá há alguns dias. E foi a madrugada adentro, das 10 até as quase 3 horas da manhã. Uma legião de demônios que foram manifestando, sabe por quê? Porque eles não estavam sendo violentos. Eles foram violentos. Sabia que tinha que acordar cedo hoje para trabalhar, mas passaram a noite, até 2h30, quase 3 horas da manhã, orando, repreendendo, expulsando demônio. O demônio chegou na casa de uma das crentes. A pessoa, usando a pessoa, incorporado na pessoa, quando chegou na porta, falou: aí dentro eu não posso entrar, porque aí dentro tem gente separado, aí dentro tem gente do grande eu sou. Eu quero saber, se o diabo entrar ou chegar na porta da nossa casa, será que ele está tendo acesso livre? Ou ele também está dizendo que dentro da nossa casa ele não pode entrar, porque dentro da nossa casa tem santidade, dentro da nossa casa tem perseverança com Deus, dentro da nossa casa nós estamos vigiando, dentro da nossa casa nós estamos vendo o que nós estamos assistindo, dentro da nossa casa nós estamos vendo aonde nós estamos teclando, dentro da nossa casa nós estamos vendo aonde nós estamos entrando na internet, que às vezes é bênção, ou na maioria das vezes é bênção, pelo menos para mim é, e na maioria das vezes é maldição para muitas pessoas, porque entram onde não pode entrar. 3 horas da manhã, a moça estava dizendo: eu entrego a minha vida para Jesus. Agora eu quero partir, eu quero cantar no louvor, eu quero servir a Deus. A primeira coisa que a pessoa converte, ele quer cantar. Você já viu isso? Por quê? Porque é uma posição, né, que ocupa, que é bonito ver as pessoas cantar. É bonito, mas tem uma diferença entre querer cantar e ter um chamado. A diferença entre ser um cantor e ser um adorador. A diferença é que subir aqui em cima, pegar um microfone e cantar o hino de um hino, é só decorar a letra e cantar. Eu quero ver ter unção para poder liberar, para a igreja adorar, para que ninguém fique conversando na hora do louvor. Sabe por que às vezes a pessoa fica conversando? 2 motivos. Primeiro, ela não está nem aí com Deus, com o culto que ela veio prestar a Deus. E segundo, está sem unção. Tem que ter unção, tanto para pregar, para poder dirigir um culto, para poder mexer no som, para poder limpar a igreja. Tem que ter unção para construir o tabernáculo. Tinha que ser pessoa cheia de Deus, senão não ia. Não pode pôr a mão de qualquer jeito. É por isso que o diabo às vezes tem acesso para entrar. Por isso que muitas vezes ele não pode falar: nessa casa eu não posso entrar. Nós temos que fazer uma faxina dentro da nossa casa, irmão. Que tem de roupa velha, furada, cheia de buraco. Parecia o tempo do Egito. Parecia o tempo da miséria. Nós estamos vivendo um tempo de abundância, igreja. Nós estamos vivendo um tempo de vitória. Eu queria que você entrasse na sua cabeça hoje, tirasse esse pensamento miserável, desgraçado, que nada dá certo, que nada vai para frente, porque Deus está querendo derramar bênção sob medida sobre a nossa vida. Deus está querendo dar resposta para nós. Aquele sapatinho velho, furado, eu gostava tanto, foi minha mãe que deu. Manda ela dar outro, que já passou o tempo, meu irmão. Não ouvi nenhum amém. Pessoa tem aquela roupa que a mãe deu no enxoval quando ela fez 15 anos de idade. E ela tem ela guardada até hoje, acumulando, fazendo festa para as baratas dentro de guarda-roupa. Fazendo ninho para rato. Sai fora dessa miséria, seja violento. Deus quer te dar o melhor dessa terra. Troca o teu guarda-roupa de 6 em 6 meses. Para de ficar usando a mesma blusa. Tem gente que usa blusa aqui há 10 anos, não muda de blusa. Sai, espírito de miséria desgramada. Acaba o verão, coloca lá 50 blusas dentro de uma bag e não tem coragem de abençoar uma pessoa que está passando frio. Tem coragem de fazer uma caixa e mandar para uma favela, para alguém que não tem o que vestir. Precisamos limpar a nossa casa, meu irmão. Posso ouvir um amém aí da igreja? Joga fora esse sapato miserável que está desgastado, está machucando teu pé. Usa a violência da fé. Agora eu vou usar só sapato bom. Não precisa também comprar sapato de $1.000, mas você pode usar coisa boa, mais barata. Você pode usar roupa boa, barata. Você pode ter o cabelo bonito, barato. Você pode ter a unha bonita, barato. Você pode fazer de tudo, mas você tem que se educar. Ser violento na fé. Acreditar nas promessas de Deus. Tem irmã aqui que não sei, deve fazer anos que não faz um cabelo. Ou alguém me ouvindo aí em algum lugar do mundo aí agora que não faz cabelo faz um ano. Tem homem que não corta a barba para economizar gilete. Ele usa um Prestobar por mês. Miserável, espírito miserável. Tem que sair dessa vida. Deus quer que você fique nervoso hoje para mudar a história da tua vida. Amém? Jesus amado.
Tem uma propaganda na televisão lá no Brasil, que o ator, ele tá com um chinelo, e aí o cachorro vai lá e pega o chinelo dele e come o chinelo dele. Um pé. Aí no outro dia ele vai e pega de novo. Aí o ator tomou uma decisão, falou assim, sabe o que eu vou fazer? Vou pegar um chinelo de outra marca. E ele pegou um chinelo de uma marca alternativa e colocou lá, o cachorro veio e cheirou, falou, esse eu não quero não. Até o cachorro sabe o que é bom, e os crentes às vezes ficam aí miseravelmente, tá bom assim minha vidinha, meu carrinho, né? Minha prestaçãozinha. Sai dessa situação hoje. Deixa de ser esforçado e passa a ser valente. 90% das pessoas se esforçam para vencer. Isso é pesquisa. Mas só 10% vence, meu irmão. E infelizmente, os que vencem são os que não são cristãos. Porque parece que eles acreditam mais do que nós. Todo mundo aqui conhece a história contada de várias maneiras. Eu vou contar de uma maneira. Talvez você conheça dessa forma e talvez não. O empresário decide investir em outro país. E ele sabe que na África, num determinado lugar, a turma lá só usava chinelo. Então ele envia 2 gerentes dele para poder inspecionar. Para saber se era possível ou não lá abrir uma fábrica. Vai um para o norte, vai um para o sul. Andam o dia todo, investigam, olham os pés das pessoas. E todo mundo só usava chinelo. À noite, o que foi para o norte liga para o patrão e diz: se o senhor abrir empresa aqui, o senhor vai quebrar. O senhor vai jogar dinheiro fora. Porque aqui ninguém usa sapato, só usa chinelo. O senhor vai montar uma fábrica de sapato aqui, ninguém vai usar sapato. É só chinelo. Monta uma fábrica de chinelo. Ok, muito obrigado pelas informações. Ele aguarda o segundo ligar, porque foram 2 enviados. O que foi para o sul, ele liga para o patrão e diga: patrão, se o senhor já é rico, se prepare para ficar milionário. Eu já sou um bom funcionário, vou melhorar de vida. Porque aqui é o lugar certo para o senhor abrir essa fábrica de sapato. Aqui ninguém usa sapato ainda. Mas quando o senhor abrir, eu vou ser o vendedor que vou fazer a diferença aqui. Eu vou oferecer sapato para aqueles que andam de chinelo. E quando eles andarem na terra, o sapato vai proteger o pé deles. Sabe o que é isso? É visão grande. É visão de quem sabe que Deus pode fazer qualquer coisa. É visão de quem sabe que Deus nessa noite pode mudar a história de pessoas, como mudou a vida desse vendedor. Deus quer mudar a tua história, meu irmão. Deus quer mudar a sua história. Pergunta para quem está do seu lado aí: você é esforçado ou violento? Fala forte, fala forte. Tem gente que fala que é esforçado. Outros já falaram: sou violento. Então nós vamos levantar um desafio para os violentos. Voltei a ser esforçado. Não, mas eu sou esforçado. Então hoje você vai ser violento. A partir de hoje você vai ser violento na fé. Através de hoje o médico vai falar assim: a sua doença não tem jeito. Você vai falar: não tem jeito para você, porque eu sou violento na fé. E o meu Deus diz que Jesus Cristo levou sobre si todas as enfermidades, toda a maldição, tudo aquilo que era para mim, Ele levou sobre Ele. O pecado que era para ser para mim, Ele já perdoou também. Eu sou uma nova criatura. Tudo se faz novo na minha vida. Eu quero saber uma coisa: Deus está aqui nessa noite e Ele vai fazer do esforçado um valente, um vitorioso, do derrotado alguém que vai sair daqui com a bandeira da vitória. Eu quero dizer algo para você: nessa noite lá em Nurque, algumas pessoas estão enfrentando o frio para poder ver a seleção brasileira jogar, mas nessa noite também tem pessoas que deixaram de ir a alguma igreja porque diz que estava muito frio, porque disse que não tinha tempo, porque disse que não conseguia. Mas você que veio aqui, Deus trouxe você aqui porque Ele tem um encontro com a tua alma nessa noite, para tirar você desse estado e passar para outro estado, para tirar você desse estado de doente e trazer a saúde, para tirar você do estado de caído e te levantar no nome de Jesus. Quem pode dar glória? Quem pode dar glória em nome de Jesus? Vou dar mais um exemplo do ímpio, para você despertar a tua fé, para você ficar violento. Falando em violência, agora é uma outra violência, a violência que a gente tem medo de ouvir. Quantos aqui conhecem Anderson Silva?
Quantos aqui conhecem Anderson Silva? Amém, eu também. Pelo menos pela televisão. Você olha para aquele neguinho, você olha para o corpo dele, não fala o que o homem reflete quando ele sobe em cima de um ringue e começa a defrontar com alguém. A reportagem dele diz o seguinte: todos os meus adversários que eu enfrentei eram mais fortes do que eu, mais pesados do que eu. Eram esforçados. Mas a diferença é que quando eu entro para lutar, eu entro com violência. Acho que ninguém entendeu, né? Vou falar então de outra maneira. O que ele diz é o seguinte: todos os adversários dele são mais fortes do que ele. Mas quando ele vai contra os adversários dele, ele usa da violência para poder abater os adversários. Eu vi duas lutas desse rapaz. Ele apanhou o primeiro round, né? Round. Ele apanhou o primeiro, mas eu falei, esse cara nunca mais vai viver. No segundo ringue, com 3 segundos, ele dá uma jogadinha de corpo assim, o cara fica olhando para ele, ele bumba no cara, arrebenta com o cara, ele vai com a violência que ele tem na mão e destrói. Ele vai com a joelhada que ele tem e destrói o inimigo dele. É isso que nós temos que aprender, igreja. O inimigo vem contra nós por 7 caminhos, ou por um caminho, melhor dizendo. E nós temos que colocar ele para sair por 7 caminhos. Ele que escolhe o caminho que ele quiser, mas ele tem que sair da nossa vida, ele tem que sair da nossa finança, ele tem que sair do nosso pensamento, ele tem que sair do nosso sentimento. Esse sentimento de dor, esse sentimento de mal, esse sentimento de angústia, esse sentimento de doença, esse sentimento de pobreza, esse sentimento de miséria, esse sentimento de derrota, em nome de Jesus, vai sair da tua vida hoje. Seja um Anderson Silva na fé, seja violento. Usa a tua força. Qual é a tua força, irmão? É a oração, é o jejum, é a palavra. É a palavra de Deus que muda a nossa história, irmão. É a palavra de Deus que nos alimenta. Irmão, domingo teve aquela feijoada linda, maravilhosa, beleza. Até agora eu lembro dela. Porque é boa, mas ela passa. O gosto dela acaba, o gosto dela passa, mas o gosto de Deus não passa. O gosto de Deus não acaba. Se nós nos deleitarmos nele, se nós abraçarmos ele, se nós estarmos dispostos a morrer com ele, nós vamos tocar naquela arca, ou seja, nós vamos tocar na presença dele. Sabe o que vai acontecer? Vai manifestar a presença dele na nossa vida. E aonde nós pisarmos, nós vamos fazer a diferença. Aonde nós pisarmos, vai falar, esse é crente de verdade. Verdadeiramente esse é da igreja. Porque a pior coisa que tem é quando a pessoa fala, esse é da igreja. Ah, aquele ali é da igreja? O acusador, irmão. Às vezes nós estamos chegando hoje na igreja, sofrendo, passando aperto. E a pessoa já quer que a gente vira santo. O que tem de gente que quer que as pessoas se transformem, se convertam da noite para o dia. Entrou na igreja hoje, amanhã já tem que ser crente. Não, meu irmão. Eu aceitei Jesus 54 vezes na minha vida. Até entender que quando eu entreguei minha vida realmente para Ele, eu não precisei mais ficar fazendo isso, naquele momento do apelo. Mas eu entrego a minha vida para Jesus todos os dias. Minha esposa sabe disso. Hoje nós saímos de casa, nós declaramos, Senhor, cobre a nossa vida, cobre a nossa casa, cuida de nós, cuida da nossa saída e do nosso retorno para a nossa casa. Sabe por quê? Se a gente não pedir para Deus, o diabo cuida de nós. Aí ele cuida de arrumar acidente, cuida de arrumar uma polícia para te parar, cuida para te arrumar um devorador para consumir alguma coisa do fruto do seu trabalho. E ele vai arrumando até destruir a nossa vida. Mas os vencedores, os valentes, eles não vão ser derrotados. Vai passar perto o diabo, vai passar perto a morte, vai passar perto a miséria, mas não vai entrar na vida dele. Sabe por quê? Porque os umbrais da tua casa, os umbrais do teu coração estão ungidos pelo sangue de Jesus e não vai entrar, meu irmão. Pode até bater na porta, mas não vai entrar. Você quer ver uma coisa? Tem mulher que sabe que o marido está traindo ela, ou vice-versa, e ela fica assim, vou orar, está na mão de Deus. Oh, Deus, me ajuda. Bom, Deus ajuda, mas tem que reagir. Por que ele está traindo? Por que ela está traindo? Algum motivo teve. Alguém deu brecha, alguém vacilou. Tem que acordar, tem que ser violento. Não, a minha esposa, ela tá velhinha, mas um dia ela foi novinha, então eu vou amar ela até o fim. O meu marido está barrigudinho, mas um dia ele foi magrinho, né? Então eu vou amar ele até o fim. Você vê os artistas aí, ó? Engordou 1 grama e já troca. É ou não é? É assim ou não é? Porque são o quê? Normal. São pessoas normais. Não são violentas no amor.
Se nós formos amar só quem ama nós, meu irmão, você vai ter que contar, talvez, nos 2 dedos. Se você consegue encontrar alguém que realmente te ama, como Jesus te amou. É claro que essa resposta vai ser não. Nunca ninguém vai nos amar como Jesus nos amou. Jesus te ama. Olha para quem está ao teu lado e diga: Jesus te ama. Não abra mão, diga, não abra mão do amor de Jesus pela sua vida. Olha, o espírito de revolta tem entrado no coração das pessoas para ele se revoltar contra Deus. Não quer saber de Deus. Quantas pessoas você conhece que não quer saber? Vão para a igreja, não quer saber de Deus, não quer saber de igreja, não quer saber de pastor. Como se pastor e igreja fosse a salvação da vida deles. A nossa salvação está em Jesus Cristo de Nazaré. Se Ele não nos salvar, ninguém mais salva. Se Ele não nos abençoar, ninguém mais abençoa. Se Ele não cuidar de nós, ninguém cuidará de nós. Amém, igreja? Essa madrugada em São Paulo, um policial com 25 anos de polícia, trabalhava no escritório, investigando policiais criminosos, fazendo laudos. Chega em casa, de madrugada, alguém cerca ele e mata ele. A imagem chocante é que um filho de 8 anos fica olhando para a moto do pai e começa ali a chorar, começa ali a expressar o seu sentimento de amor pelo pai que já não existe mais. E ele não tem esperança nenhuma mais. Mas nós temos esperança, irmão, porque Jesus está para voltar. E eu vi hoje o pastor falando na rádio, às vezes a gente fica repetindo algumas coisas e a pessoa acaba acreditando que aquilo é só uma ilusão. Mas não é não. Não viva pensando que a volta de Jesus é uma ilusão. Jesus está voltando e a qualquer momento Ele vai buscar a igreja. Se você tem alguém na sua casa que está afastado, que está longe da sua presença, da presença de Deus, da presença da família, não aceite essa situação, se revolte contra a situação, entra em jejum. Pastor, não aguenta jejuar, entra, deixa doer o estômago, deixa dar dor de cabeça, mas jejue, você vai ver que o milagre vai acontecer. Meu irmão, é duro ficar sem refrigerante. Eu já estou indo para 1 ano sem refrigerante, é terrível. Mas de uma coisa eu tenho certeza, a minha vitória está na porta. Eu já estou enxergando ela com os meus olhos, sabe por quê? Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. E Ele não vai ver eu carregando um fardo maior do que aquilo que eu possa carregar. Deus não vai deixar você carregar mais do que você pode carregar. Olha para quem está ao teu lado, diga: está pesado? Deus vai aliviar. Diga aí, Deus vai aliviar. Samar disse: esse campo de lentilha é meu, e eu defenderei ele. Nós temos que aprender a defender aquilo que Deus nos deu, aquilo que é nosso, aquilo que Deus nos deu por herança. Primeira coisa que nós temos que defender é a nossa salvação. Quantos aqui têm certeza da sua salvação? Irmão, se não tem, tem que ter, é pela fé. É pela irmão, eu não sou digno, eu não mereço morar no céu, onde Jesus, depois de ter passado por tudo que Ele passou e construiu uma mansão para mim. Irmão, é só pela fé, porque por direito, por merecer, jamais eu ia morar no céu. Ainda que tenha alguém falando aqui que eu estou no inferno, né? Mas peguei ele hoje, o inimigo da minha alma. O inimigo da minha alma tem que ser, o inimigo da tua alma tem que ser pego, mano, no laço. Ele abriu a boca, tem que ir em cima. Ah, não, deixa, tá na mão de Deus. Raiz falou de mim, deixa que Deus vai tratar dela. Não, meu irmão, nós temos que reagir. Vamos lá. O que foi, Renato? O que é que você tem contra mim? Vamos, fala. Qual é o problema? Vamos resolver. Não, deixa. Deus vai tratar da Renata. Vai cair, vai ver só que ela estiver limpando a casa. Vai escorregar no banheiro, Jesus. Trata com ela lá, naquele banheiro. Né? Sai fora, boca maldita. Né? Não, irmão, quem tem que consertar, tem que fazer o conserto, são nós, ir de frente, enfrentar o leão. Davi, se não tivesse enfrentado o leão e o urso, ele jamais teria vencido os gigantes. Sabe por quê? Porque não teria tido experiência para matar os gigantes. Ele teve experiência porque ele enfrentou o urso. O urso veio, ele matou. Veio o leão, ele pegou pelo bigode. Nós temos que pegar o inimigo pelo bigode, meu irmão, para poder arrebentar com ele, destruir com ele, no nome de um só, Jesus Cristo de Nazaré. Quero que você fique em pé agora. Em nome de Jesus. Eu vou falar 2 frases, eu quero ouvir tua resposta.
Só 2 frases. Você vai dar a resposta. Eu vou falar aqui agora, esforçado. Você diz assim, ó, nunca mais. Quando eu falar esforçado, você vai falar? Quando eu falar violento, você vai falar assim, eu estou chegando. Quando eu falar violento, você vai falar? Então presta atenção. Eu não sei qual é a tua causa. Eu não sei qual é a tua necessidade, aonde você está passando no deserto. Mas uma coisa eu sei. Se você continuar se esforçando, você vai só se esforçar. Mas se você aceitar essa unção hoje de violência na fé, violência no acreditar no poder de Deus, hoje você vai declarar, o meu marido está afastado, a minha esposa está afastada, mas ele estava. Porque hoje a violência da minha fé vai alcançar o trono de Deus e a unção vai descer sobre ele e sobre ela. O meu filho está distante, a minha filha não quer saber mais da igreja, mas eu sei de uma coisa, a minha fé violenta vai mexer com o coração de Deus e Deus vai mexer com ele. Em nome de Deus. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Nossa luta não é contra pessoas, irmão. Nossa luta não é contra você, contra aquele que você pensa que está fazendo mal para você. A nossa luta é diferente. A nossa luta é contra os espíritos malignos do inferno. É isso que você tem que aprender a enxergar. Quando você, se é que você entra em alguma brincadeirinha em internet, saiba que não é a sua vontade, é a vontade de Satanás para ele te acusar, que amanhã você não pode louvar, que você não pode adorar. Tem gente que diz que não pode nem trazer dízimo na igreja enquanto ele está em pecado. Desculpa do diabo para poder roubar a bênção dele. Não, eu estou no pecado, eu estou de mal com a pastora, eu não posso entregar meu dízimo aqui na igreja, porque a Bíblia diz que se eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, eu tenho que ir lá consertar com ele, deixar, né? Mas eles esquecem, tem que deixar lá no altar, ir lá consertar e voltar a entregar. Temos que ser violento na fé, meu irmão, e acreditar que o Deus do impossível está aqui. Diga mais uma vez para mim aqui, em nome de Jesus. O violento, você vai chegar perto do lugar onde você precisa, e vai usar a tua fé, vai declarar, vai estender a sua mão, vai abençoar, vai abrir a sua boca, meu irmão. Tem que abrir a boca, tem que declarar, tem que profetizar. Quantos tem direito de tocar na arca? Quantos tem direito de tocar na presença de Deus? Ninguém tem, meu irmão. Mas é pela fé violenta, que nós vamos alcançar esse privilégio de poder subir no altar e pregar, olhar para a igreja com os olhos abertos, fitados nas pessoas. Porque o que tem de pregador hoje, o que tem de pastor hoje que prega de cabeça baixa, porque ele sabe 2 motivos: ele está passando no deserto, ninguém está vendo o que ele está passando, ele está sofrendo. E outro motivo que às vezes ele está mais desviado do que quem está lá fora, por causa das lutas, por causa da dificuldade. Tem pessoas que começaram o ministério empolgado, forte, mas desanimaram, enfraqueceram. Sabe por quê? Só estão se esforçando para chegar até aqui na igreja na quarta e no domingo de manhã. Estão fazendo mais nada. Antes faziam mais. Antes se aplicavam mais. Antes o pastor, eu ou qualquer outro pastor, por onde você passou, dava uma missão para você fazer, você fazia com alegria. Você não só se esforçava, você rompia em fé para fazer aquilo que estava sendo pedido. Hoje não. Hoje pessoas se esforçam para chegar na igreja. Vem porque tem que vir para o pastor não ficar ligando para mim no outro dia e perguntar por que eu não vim na igreja. Mas eu quero dizer para você que o poder de Deus está aqui para ser ministrado na sua vida nessa noite. Fecha os teus olhos, abre a tua mão, eu vou ministrar agora. Vou ministrar o poder sobrenatural de Deus. Não é natural não, natural eu ministro o meu poder aqui, o meu poder natural de falar, de ouvir. Mas o sobrenatural vem de Deus. Shara macanta namassora macanta namachora mahai. Se você só está se esforçando, você fica com a boquinha fechada aí ouvindo a musiquinha. Agora, se você quer entrar numa dimensão maior, comece agora a ser violento na tua fé e clamar ao teu Deus o que você veio buscar aqui hoje.
Ó Deus eterno, Pai querido, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que eu clamo agora para o Senhor derramar unção da violência aqui neste lugar. A violência espiritual, para as pessoas adentrarem na tua presença, tirar a esfrieza, tirar, meu Deus, aquela falta de vontade de orar, o desejo de te buscar. Oh, meu Deus, tem pessoas que não conseguem jejuar mais, tem pessoas que não conseguiram sequer vencer um refrigerante,